as palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quarto domingo da Páscoa. Domingo também instituído para a oração, pelas orações, porque é o domingo do Bom Pastor. E de modo especial, o Senhor nos chama para a vida, mas para uma vida não experimentada do nosso modo, mas ao modo dele. Alguns elementos nos são dados para nós entendermos qual é a mensagem de Deus para a igreja neste quarto domingo da Páscoa. Dentro do livro dos Atos, o discurso de São Pedro, na esplanada do templo ainda, estamos ouvindo até Pentecostes, estaremos meditando estas passagens. Nós encontramos Pedro oferecendo o Senhor como razão da vida daqueles homens e mulheres. E apresenta o batismo como penhor de salvação. Convertei-vos e cada um de vocês seja batizados para receber a salvação. O batismo é o ponto de partida da grande caminhada de amor que cada homem e mulher que aceita Jesus como Salvador consegue fazer. Sem o batismo não existe um modo de abraçarmos a salvação. Eu gosto muito de Jesus, mas eu não vou me batizar. Não tem céu para você, porque você apenas gosta. Não é para gostar, é para amar e adorar, é para dar a vida toda por Ele. Quem crer e for batizado será pronto. Não tem mais o que conversar. Mas eu não concordo. Aí você vai morar no andar de baixo. Lá você pode discordar dessas coisas. No domingo do Bom Pastor, nós escutamos Jesus dizer que quem entra no redil das ovelhas por outro lugar que não seja a porta é ladrão e assaltante. E depois, em um segundo momento, o Senhor vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Então é preciso que a gente entenda o significado de porta. Qual o significado da porta? Porta é o símbolo da regra. Passar por uma porta é se submeter à regra daquele lugar. Por exemplo, se eu vou na casa de vocês, devo seguir as regras da casa. Passar pela porta significa fazer um contrato, seguir as regras ao passar pela porta. Ao passar pela porta da igreja, é lógico que precisamos seguir as regras. Aqui é mais difícil, porque nós estamos em um tempo em que as pessoas querem ter muitos direitos e nenhuma responsabilidade. Então as pessoas vêm do nada, caem de paraquedas na igreja, trazendo as suas regras. Olha, meu filho, para batizar precisa que os padrinhos sejam batizados. Aí toda semana a secretária diz assim, escuta alguém dizer: oxe, que besteira, besteira é a sua fé. A da igreja não. Para batizar uma criança, se é casal, tem que ser casado na igreja. Olha que besteira. E você, por acaso, quer transformar o seu pecado em regra, porque você vive no pecado, quer fazer todo mundo pecar? A porta é símbolo da regra. E antes de continuar, quero lembrar aos fiéis que a igreja não é uma democracia, viu? Não vence a opinião da maioria. Na igreja não. A igreja é uma hierarquia que tem um rei definido, que determina como deve ser e por onde a igreja deve andar. Se não gosta, a porta da rua. Na igreja não é a opinião da maioria que vence. Na igreja é a doutrina. Para que a gente entenda que nós não estamos trazendo e não devemos trazer o mundo para dentro da igreja.
mas levar a igreja para o mundo. Levar a igreja lá para a minha casa e de lá fazer também morada de Deus. Levar a igreja para a minha vida e na minha vida colocar o Senhor no centro, o bom pastor. E Jesus continua: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Quem tenta viver no redil das ovelhas, sem passar pela porta, sem passar pela regra, é ladrão e assaltante. Então é bom a gente se questionar: eu sou uma ovelha do rebanho do Senhor, ou vivo a minha própria religião fingindo que sou católico? O pessoal diz assim: a religião católica é a mais fácil. Não, é a mais difícil, porque é a religião que mais nos apresenta com honestidade a verdade do céu. Não nos obriga a seguir, mas não abre mão das suas regras, para sermos fiéis a Jesus, o bom pastor. E as ovelhas escutam a voz do pastor, reconhecem a sua voz, ele as põe para fora e vai à sua frente. Aqui tem uma lógica muito simples: nós seguimos Jesus e não somos seguidos por Ele. A regra e o caminho já está definido. Eu não vou por onde quero, eu vou por onde o Senhor determinou. O problema é que nós estamos inventando novos caminhos e ainda temos a cara de pau de dizer: ah, Jesus está comigo. Cuidado, cuidado, porque no céu, irmãos e irmãs, não entra pecado, entra pecador. Então, se você não se apartar do seu pecado, se em tempo de vida você não mudar o seu modo de proceder e passar a ser ovelha do rebanho do Senhor, você vai caminhar um caminho sem volta, um caminho de perdição. Fazei o possível para entrar pela porta estreita. Ninguém quer mais passar dificuldades por amor. Ninguém quer mais pagar o preço. E nós queremos então criar uma sociedade cujas regras só valem para os outros e nunca para mim. Não, eu posso descumprir a regra, não tem problema e está tudo bem. Não, não é sobre isso não. A igreja conduzida pelo bom pastor continua sempre a seguir pelo mesmo caminho, seguindo o pastor. E seguir o pastor para que nós tenhamos vida em abundância, vida plena, como Jesus nos promete hoje no Evangelho. Passar pela porta, seguir a regra, trilhar o caminho, não à frente nem ao lado, mas atrás do pastor. Significa dizer que quem decide o caminho que devo caminhar não sou eu, é o pastor. Padre, como é que isso aparece na vida da igreja hoje? Os católicos são conduzidos por uma doutrina. Nós, católicos romanos, temos pastores à nossa frente, os bispos, o Papa, que são os sucessores dos apóstolos. Aqueles mesmos 12 que andavam com Jesus foram deixando sucessores, e este deixou aquele, e aquele deixou o outro, até chegar nos nossos dias. A igreja é conduzida pela mesma doutrina, pelo mesmo ensinamento dos dias de Cristo. Mas eu imagino que se Jesus chegasse aqui agora, muitos de nós não reconheceríamos, porque nós não queremos seguir Jesus. Nós queremos o céu, mas não queremos seguir Jesus. Nós não queremos mudar de vida. Nós não queremos ser conduzidos pelos pastores da igreja. E hoje nós somos chamados a rezar pelas vocações. Mas como vocações, Padre? Se as famílias não se importam mais com as coisas sagradas, se não ensinam mais os filhos a rezarem. Algumas pessoas até descomprometidamente, a gente às vezes diz assim: olha que bom,
esse jovem pode ser um padre. E a mãe, cheia de Deus, diz assim: Deus me livre. Porque nós não queremos viver para Deus, nós queremos viver para nós mesmos, nós queremos satisfazer nossas vontades, nossos prazeres. Então, um filho ser padre, não, tem que ser bem sucedido. Desafio qualquer um nesta igreja a ser mais feliz do que eu. Porque o Senhor que nos chama espera de nós uma resposta, mas os nossos filhos não sabem mais ouvir a voz de Deus, porque nós não ensinamos mais. No livro de Samuel, na vocação de Samuel, Deus fala a Samuel e Samuel não entende. Quem está me chamando? O que é? E o sacerdote Eli ensina Samuel a escutar a palavra. Quando você escutar Samuel, responda: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Os nossos filhos, será que conseguem ouvir o chamado de Deus vendo o nosso exemplo? A gente reclama do mundo, das coisas, que não tem mais isso, não tem mais aquilo. Na sua casa tem. Na sua casa tem fé, as pessoas se reúnem para rezar. Porque se a casa é sua, quem manda é você. E se não fazem, a culpa é só sua, não é de quem está lá fora. Ah, os meus filhos pequenos não gostam de rezar. Não gosta, mas vai. A gente não só come do que... Gosto sempre de usar este exemplo, porque nós estamos deixando a nossa vida ser governada por sensações. Ah, eu não suporto ver meu filho chorar. Precisa chorar. E ainda escutar assim: pode chorar, a boca é de couro, não vai se rasgar. Tantas vezes isso vai nos educando. Os pastores da igreja não foram escolhidos em portas ou esquinas. Os pastores da igreja são homens que foram chamados por Deus e ouviram o seu chamado. Alguns talvez possam viver de um modo não tão perfeito, mas não devemos duvidar do chamado de Deus para nenhum dos seus pastores. Dizia ontem aqui na igreja: o padre é chamado a santificar o povo. Então, eu não quero nunca estar na consciência de vocês como um padre legal. Ah, o padre Damião é legal. Não, eu não sou legal, eu sou padre. E eu não sou igual, porque não sou comum. Deus me chamou a ser diferente, porque ninguém quer um padre igual. A gente quer um padre diferenciado. Não falo da minha lindeza, falo da vocação. Você não quer um padre que seja comum. Ninguém quer um padre que ande na moda. Nós não conseguimos até hoje imaginar isso, né? Padre gatinho, apesar de ser a minha pessoa, uma pessoa gatinho. Um padre que sabe qual é o seu lugar, porque o lugar do pastor é à frente do rebanho e não no meio dele. O lugar do pastor é conduzindo e não se deixando conduzir pelo rebanho. O lugar do pastor é a mão que aponta e não o semblante que pergunta. Então imaginemos que eu fosse um cara legal e todo domingo passasse ali no Iguatemi para tomar uma. Ou ainda saísse por aí, não é? Tendo certas atitudes que são comuns. Se as atitudes são comuns e eu não sou um homem comum, porque nem todo mundo é padre, não é? Vocês não iriam me escutar. Poderiam, por educação, sorrir, acenar, cumprimentar, mas não me teriam como exemplo de vida religiosa. Ainda muito falta para que eu seja perfeito. Mas eu não quero dever ao bom pastor o fato de não ter sido para vocês alguém que tentou mostrar o caminho do céu. A diferença entre os pastores da igreja
e outros pastores, é que estes são chamados para santificar. Qual a função do padre? Santificar, ensinar e governar. O padre governa os bens temporais da igreja, governa a vida da igreja, mas a função excelente do padre, a primeira, é santificar. E como vou santificar se estou vivendo a mesma vida das ovelhas, por assim dizer? Como vou ser exemplo de busca a Deus se me torno uma pessoa comum? Se sou chamado a uma vocação extraordinária? O bom pastor vai à frente das ovelhas, porque o bom pastor é símbolo da regra. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Quando vocês me pegarem ali, pouco sonolento, cabeça baixa, babando, sujo, bêbado, me pegue e me leve para casa. Os cidadãos, as mulheres não, mas os homens da igreja pegam o padre, dá um banho, sacode, volta para dormir. Quando for do outro dia, chegue lá, bata no nome do padre e diga assim: padre, não faça mais isso, o senhor é padre. Se eu fiz a escolha por seguir Jesus, existem coisas que não são mais para mim, como também não são para vocês. Seguir o bom pastor é escolher um único caminho, e não todos os caminhos. Perguntemos-nos se na nossa casa nós estamos sendo os pastores do pequeno rebanho da nossa família, ou se as ovelhas da nossa casa estão dispersas, não aprenderam a seguir o caminho, porque muitas vezes não foram obrigadas, e às vezes é preciso ser obrigado. Ah, mas a criança vai para a igreja e faz barulho. Eu já falei algumas vezes aqui que todos nós nascemos com um botão na terceira costela direita, um botão de volume. Os nossos avós e pais sabiam apertar esse botão, não é? Fique quieto. Todo mundo aqui tinha esse botão da terceira costela, né? E ninguém morreu por causa do botão. Viver a vida da igreja é deixar que o bom pastor conduza os nossos passos para a felicidade. Mas seguir o bom pastor significa não seguir outras coisas, irmãos. Estar na igreja significa não estar em outros lugares. Escolher aquilo que é mais importante. Se eu não escolho seguir Jesus como católico, se eu não escolho estar na missa no domingo, é porque estou seguindo outros caminhos. E um belo dia morre, aí depois que morre, vira santo, né? Aí vem todo mundo para a igreja: morreu. A questão não é morrer. Eu desejo que todos vocês morram, viu? Um dia. Por favor, um de cada vez, para não dar muito trabalho ao padre. Mas a questão é como a gente morre. Se morremos no caminho do bom pastor, nós não morremos e vivemos plenamente. Mas se morremos fora do caminho do bom pastor, nós morremos de fato. Essa é a nossa verdade. Deixemos-nos guiar por Jesus. A imagem do bom pastor da tradição é aquela imagem de um semblante gentil e amoroso de Jesus que conduz uma ovelha nos seus ombros. E atenção, a ovelha não está solta nos ombros do pastor. Na imagem, a ovelha está segura. A liberdade da ovelha é doada ao pastor, que leva a ovelha onde ele quer. A igreja nunca apresentou um símbolo sem sentido. Não é só bonito, tem um sentido. Segurar a ovelha nos braços significa dizer: a ovelha vai aonde o pastor vai. A ovelha vai aonde o Senhor quer nos levar, sem questionar. Mas muitas ovelhas querem se perder, e o Evangelho me lembra duas coisas para terminar. A primeira delas é que o Senhor deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela que se perderam. Mas também o Evangelho nos fala que em algumas situações o pai não vai atrás do filho que quis ir embora.
do filho pródigo. Nós somos ovelhas, mas também somos filhos. O Senhor não vai nos impedir de ir. Espera que nós voltemos, mas não vai atrás. Então não vale dizer em todo lugar: Jesus está comigo. Será? Você está com Jesus? Na sua casa é Jesus o bom pastor? A regra é a de Cristo? Ou somente as suas que você inventou que é mais fácil? A expressão "eu e minha casa serviremos ao Senhor" não é uma expressão fácil de seguir, apesar de ser bonita, viu? Se nós não seguirmos o bom pastor, não iremos para onde ele vai. Jesus vai sempre para o melhor lugar e quer nos levar com ele. Que a Eucaristia nos mostre sempre que o Senhor é bom e não nos cobra nada, mas não vai fazer um novo caminho para nos agradar. Ou seguimos por ele, ou nos perderemos. Que o Senhor seja o nosso bom pastor. Que a igreja, que representa sempre Cristo e é o corpo de Cristo no mundo, seja essa luz a iluminar o caminho dos fiéis. Confiar na igreja e na doutrina é confiar em Cristo. Eu preciso da igreja, por isso sou padre. Eu preciso do bom pastor, por isso sou aqui, amo o Papa, amo o meu bispo. Todos nós somos homens pecadores, mas pecadores que Deus chamou para conduzir o seu povo. E se Deus chama, Ele capacita. Basta deixar. Sejamos ovelhas do Senhor, sigamos para onde Ele vai, porque para onde Jesus quer nos levar são campinas e prados verdejantes, lugar de descanso, de refrigério e alegria. Apesar dos problemas, eu tenho, você tem um bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.